Pati exot chof meuve. Amém? Já sabe albanês, todo mundo, né? Graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, da Henriqueta. E eu sou a Henriqueta do Henrique. E nós temos uma filha que não se chama Henriquetinha, né? Chama Emanuele. E nós somos seus missionários, através da Junta de Missões Mundiais. Passamos os melhores anos de nossa vida na Albânia e vamos continuar firmes na obra do Senhor. Então, vocês vão ver agora um testemunho com a Henriqueta. Depois vamos continuar com a palavra. Amém. Ô, glória, que alegria encontrarmos com a nossa família na fé. Que povo mais lindo, né, gente? É um privilégio. E que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o seu coração em Cristo. Eu sei que... Obrigada. Eu sei que são muitas demandas na nossa vida. E estar no culto, prestando adoração ao Senhor, com todo o entendimento, é preciso a gente confiar no Senhor e deixar tudo aquilo que nos assedia, tudo aquilo que nos angustia, nas mãos do Senhor, para a gente desfrutar desse momento de palavra, da presença dEle aqui e da gente estar aqui por inteiro, tá? Então, que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração, querido e querida, e que a gente, assim, possa receber mais do Senhor nessa manhã. Antes de compartilhar, eu gostaria de destacar que nós temos um casal muito querido aqui, de muitos anos, ó, gente, lá no Nordeste faz muitos anos. É o Paulo e a Ângela Milhome. Gostaria de apresentá-los aqui. Eles foram padrinhos nossos de casamento, gente, há 34 anos. Não é uma bênção? Olha que privilégio. E fazia, pasme, 22 anos que nós não nos encontrávamos, porque a gente estava na Albânia, né? Então, que alegria rever vocês aqui, viu, queridos? E a irmã também, Elvira Rangel, que também tinha muitos anos que a gente não encontrava, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos compartilhar um pouquinho do que Deus fez na Albânia, 2 testemunhos. Gostaria de compartilhar para vocês. O Senhor aprove o Senhor nos levar para a Albânia em outubro de 2006, e não com poucas lutas. Foi um desafio muito grande chegar até lá, mas foi preciso dizer o sim para o Senhor desse chamado, nos preparar, fazer cursos. Até em Belo Horizonte nós fizemos nosso primeiro curso no CETRAMI, o Centro Transcultural e Missiológico. Para a gente ir para uma nação é preciso a gente, além do estudo teológico, a gente também aprender sobre respeitar a cultura e amar o povo de uma maneira muito especial. E aí nós chegamos na Albânia em outubro de 2006, glória a Deus. A Albânia é um país pequenininho, do tamanho do estado de Sergipe, e faz divisa entre a Grécia, Macedônia, Kosovo e Montenegro. Gente, que país maravilhoso. Como o Senhor nos deu amor para amar esse povo. E sendo parceiros de uma igreja que ama missões, que intercede pelos missionários, fica menos difícil cumprir o ID do Senhor. Então, essa igreja ama missões. A gente viu aqui pelos relatos que tem investido em missões, né? Financeiramente, orando, que isso é extremamente fundamental. Então, nós nos sentimos cuidado quando a igreja do Senhor está parceira junto. A gente passa uma luta lá, pastor, aqui... Pastor, nós precisamos aprender essa língua. Que língua difícil é essa, né, irmãos? Uma mistura de russo com grego, e a gente pensa que o português é difícil. Então, nós temos muita língua difícil para aprender. E graças a Deus o Senhor nos deu bom êxito, né? Pode passar, a gente tem algumas curiosidades. Aí nós chegamos lá, Emanuele tinha 7 anos, né? Fresquinho, né, irmãos? Abaixo de 0, aí -5, -3, por aí, vai mais. Então, sair desse calorzinho aqui do Brasil e a gente enfrentar, né, um friozinho. Deus nos deu um projeto, trabalhando com as mulheres, anunciar o amor de Deus através da beleza facial, capilar e corporal e culinária. Manu ajudando aí também no trabalho com os adolescentes. O próximo. E aí eu gostaria de falar sobre a Amrica. A Amrica é uma pastora de cabras. Aqui não é muito comum a gente ver ou ouvir falar sobre pastora de cabras. Então, na Albânia é muito comum. Então, a Amrica, uma senhorinha de 70 e poucos anos, hoje está com 76, 77 anos. Um dia, a Amrica, muito depressiva, ela disse para o Senhor: Deus,
eu não o conheço, mas eu já ouvi falar de ti. Então, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque eu quero morrer. Não tenho razão nenhuma para existir. Então, querida, a Mrica, ela trabalhou ativamente na época do comunismo, né? Então, sofreu muito. E ela mora com um irmão mais velho. E aí, passando por tantos problemas, sem alegria de viver, porque se a gente não tiver Jesus, gente, não tem alegria, não tem nada que possa substituir a paz que excede o entendimento. E essa senhora, muito oprimida pelos problemas, pediu para morrer, mas ela teve uma luz. Sabe quando a gente cantou aqui que as pedras clamarão? Quando alguém fala, ou o Senhor me mostra quem é o Senhor, eu prefiro morrer. E aí a Mrica foi cuidar das cabras, lá na montanha, e passou uma brasileira e sentiu compaixão, né? A Juliana, nossa vizinha. Mas a Juliana não sabia ainda a língua. A única palavra que ela sabia era Zot Tabekoft, Deus te abençoe. E aí ela, movida de compaixão, olhou para aquela senhora entristecida e disse Zot Tabekoft. E aí a Mrica começou a falar, mas ela não entendia nada. Aí ela teve a iluminação de pegar o número do telefone dela, ligou para ela própria, pegou o telefone da Mrica e ligou para ela. E foi embora. Chegou lá, era nossa vizinha, falou, Henriqueta, eu conheci uma albanesa, tão oprimida, vamos lá falar de Jesus para ela. E marcamos, pegamos o violão, fomos para a montanha. Chegou lá, já abri a Bíblia, né, gente? Em Romanos 6, maravilhoso. E todos pecaram, carecem da glória de Deus. Vamos falar do amor de Deus, mas é preciso apresentar a esse Jesus para uma pessoa que realmente reconhece que é pecador e precisa da graça. E aí cantamos, louvamos e, resumindo, gente, começamos a convidar a Mrica para vir para a igreja. Inicialmente ela ficou com a Juliana e depois a Juliana saiu, foi para outra cidade e a Mrica ficou conosco, indo para a nossa igreja, aprendendo sobre tudo, discipulado, aulas de culinária, beleza, e todo mundo disse, o que uma pastora de cabras faz numa igreja se embelezando? É isso que Jesus faz, gente. Quando alguém encontra o Senhor, tem vontade de se arrumar, sair bonito, ser graciosa, não é? Então, olha aí a próxima. A Mrica estava se arrumando, foi lá para a igreja e ela precisava ir para o casamento. Eu falei, não, a gente precisa fazer uma maquiagem. Vamos tirar essa sobrancelha, né? E aí, primeira vez na vida que ela tirou a sobrancelha, tiramos o buço, fizemos uma maquiagem discreta, né, gente? Porque não é de bom tom, sair assim do dia para a noite com a maquiagem pesada. E aí, o versículo-chave que a Mrica gosta muito, Zot Ast Bariuim Asja Nuku Dotomamongoi. O Senhor é o meu pastor e nada nunca me faltará. Assim diz na versão albanesa. E aí, logo, a Mrica sentiu o desejo de batizar. Foi lindo o batismo da Mrica, lá no Mar Adriático. A gente morava a 7 quilômetros da praia, e aí, junto com outros irmãos, ela foi batizada. Então, olha que coisa linda. Quando alguém clama ao Senhor, Ele responde. Lá naquelas montanhas, lá no norte da Albânia, a sua oração está fazendo diferença. Próximo. E aí, agora um outro testemunho, né? Essa é a Leta, uma amiga querida, que amanhã também está aniversariando. Há alguns anos atrás, era aniversário dela e eu preparei um bolinho especial e o Henrique gosta de enfeitar. É um bolo de pasta americana com recheio de nozes e pérolas e tudo mais, porque tudo que a gente for fazer, gente, a gente tem que fazer o melhor. Amém? Nada de fazer de qualquer jeito. Eu vou dar o melhor para o meu irmão, porque ele é muito especial. Então, tudo que você vai fazer, faça com excelência. E daí, levamos o bolo e quando chegou lá, tinha uma amiga que trabalhava na mídia, né, na TV 7 Europa. E aí ela perguntou para a Leta, quem fez esse bolo? Esse bolo não é da Albânia, que a gente não tem esse modelo de bolo. Foi uma brasileira. Falou, olha, eu preciso conversar com ela, porque eu estou abrindo um canal de televisão, só está faltando um programa de culinária. E ela deve saber a culinária do Brasil. E aí ela me encontrou, falou, Henriqueta, eu achei esse bolo tão especial, gostoso, glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Pura graça de Deus. E aí ela disse, você gostaria de fazer parte do nosso programa de culinária na TV 7 Europa? Falei, claro, estou prontíssima. Minha gente, não podemos perder a oportunidade. E daí, eu falei, só tem um detalhe. Qual é a mesma proposta? Ela disse, olha, tudo gratuito. A gente não tem como pagar.
nós só vamos dar os ingredientes. Falei, excelente. Você poderia me dar um tempo para me falar desse evangelho, do poder de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê? E aí ela ficou pensando, então, e tal. Eu falei, então, porque antes de ser culinarista, eu sou missionária. Gente, tem graça. E apresentar um programa de televisão para falar da culinária do Brasil, sem falar de Jesus. Me digam se tem cabimento uma coisa dessa. E aí, conversa vai, conversa vem, foi aceito. 30 minutos de programa. Gente, 30 minutos é uma eternidade na televisão, né? Então, olha aí, fui convidada para uma entrevista. A próxima. E na televisão lá. Miq të dashur të vështatja ku jemi takuar përsëri në një emision të ri në kuzhinë me Eriketën. Eriketa, përshëndetje. Përshëndetje Bezi, si e ke? Është kënaqësi që gjithmonë të mblidhemi këtu në kuzhinë, sidomos kur gatuajmë gjëra të mira, të shëndetshme, edhe unë mezi po pres të mësojmë për recetën e sotme. Po. Tani traditë në programin ton që përveç ushqimit fizik, të përgatisim edhe një ushqim shpirtëror që ti me kënaqësi do ta ndash me ne sot besoj. Eita, gente, sigurisht të qetë me Zot. Është shumë e nevojshme. Edhe unë doje që inkurajoj ju që na dëgjon, që na shikon, që ju jeni shumë të veçantë për Zot. Jetën tuaj Zoti ka planifikuar me shumë kujdes. Prandaj ne duhet të vinjere në fjalën e Zot, sepse ne do gabojmë më pak. Sepse gjithmonë ne bëjmë gabim. Është një udhëheqës shumë i mirë për rrugën tonë të vërtetë në rrugën e drejtë. Ashtu është. Tani, Kolosianëve 3, vargu 12, thotë ashtu, vishni pra si të zgjedhët e Perëndis, shenjtorit e dashur, përdhelimi dhe mshuri, mirësi, perullesi, zemër butësi, zemër gjerësi. Amém. Duke durua njëri tjetrën, edhe duke falu njëri tjetrën, në qoftë se gjikush ka ankesa kundër një tjetri, si kundër Krishti ju ka falu, ashtu bën edhe ju. Dhe permit që të gjithë këto vishni. Ok. Gente, Colossenses 3:12, para quem não entendeu, né, alguma coisa. Revestivos como amados de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, perdoai uns aos outros, né? Então, que alegria, vocês não têm ideia. Me convidaram para fazer a entrevista, falaram o que vocês estão fazendo na Albânia, por que escolher a Albânia e o trabalho todo que estão fazendo. Então, o Senhor, Ele nos surpreende quando a igreja ora pelos missionários. Mas, gente, olha, eu fiz muito projeto, Henrique e eu, mas eu confesso a vocês que não tinha no nosso projeto fazer programa de televisão. Isso é coisa do Altíssimo. É Ele quem faz todas as coisas, quando a igreja de Deus ora. Então, se eu pensei que eu ia compartilhar o evangelho em algumas cidades da Albânia, eu me equivoquei, porque o Senhor me fez sair das fronteiras da Albânia através do programa. Então, passa na Albânia, Kosovo, Montenegro, Macedônia e pela Telealba nos Estados Unidos. Então, eu falei, gente, mas Jesus é demais, não é? E aí, eu vou com esse sotaque maranhense, fazendo um programa de televisão na língua albanesa. E eu queria dizer a vocês, a parte mais especial do programa, quando eu pego a Bíblia, de capa preta, né, para falar do amor de Deus, dava vontade de sair pulando de alegria, porque num país onde há algum tempo atrás se falasse em Jesus era morto, a gente chega em 2006, né, com alguns anos depois, em 2018, abriu uma emissora de televisão e, olha, nós ainda continuamos passando lá. A gente voltou para o Brasil, o programa continua sendo repetido e vidas estão sendo alcançadas, né? Então, olha que coisa linda. Deus faz mais do que você imagina. Você está achando que Deus vai fazer isso aqui na sua vida? Ele vai fazer muito mais, além da sua visão. Então, que vidas sejam alcançadas através, né, das suas orações, desse programa que continua passando. Os episódios estão disponíveis no YouTube. Se você quiser ver as comidinhas brasileiras na língua albanesa, você vai ter acesso, né? E o próximo, essa é a nossa família, grande família. Espero que aumente logo em breve. E orem por nós, porque nós temos o amor de Deus. Foi o Senhor que nos chamou para essa grande obra. Não foi nós que os escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então, essa é a nossa filha querida, Emanuele. E é um prazer estar aqui. Que Deus continue abençoando o seu coração. Amém? Vocês viram quem é missionário de verdade, né?
Aí fica difícil para mim. É uma alegria estarmos aqui. Vou colocar Isso aqui é um radinho, a bateria solar, e tem o evangelho na língua geg e na língua albanesa, gente. Deklarata se Jezusi është Zot. Nuk lindi nga ndonjë pastor, nga një mësues I shkollës së dielës apo një studiues biblik. Vetë Jezusi e bëri këtë deklaratë. Esse é Se eu me emocionar, não tem problema não. Eu sou chorão mesmo e glória a Deus. Esse radinho aqui, talvez, é o evangelho. No Brasil, todo mundo tem a língua, uma Bíblia, de tudo quanto é jeito. Na Albânia tem pouco tempo que chegou a Bíblia lá. E glória a Deus por isso. Mas aqui é na língua geg. É um povo das montanhas que nunca tinha chegado o evangelho entre eles. Não tinha missionário entre eles. Não tinha um pé de cristão naquele local, a 1.800, 2.000 metros de altura. Não tinha, os próprios albaneses não iam para lá. Que era um povo isolado, selvagem, que eles mesmos falavam, é um povo selvagem. Vocês são doidos, vocês vão morrer. Mas a melhor coisa que tem é viver no centro da vontade de Deus. E nós amamos aquele povo também. E queridos, quando chegou esse radinho, ele carrega com a bateria, com a luz solar, e tem aqui o Novo Testamento, pregações, músicas, louvor na língua geg, que é um dialeto da língua albanesa. E, por exemplo, a língua albanesa, a Henriqueta fala a língua bem dos cultos, dos professores, jornalistas. Eu falo dos caipiras lá, né? É sério. Então, por exemplo, na Albânia, só para vocês terem alguma diferença. Uma vez, nós saímos da nossa cidade, lá das montanhas, para ir fazer compra na capital. Quando estava voltando, passamos em frente ao agricultor. Vai ter pregação, viu? Se acalma que vai ter pregação. Aí tinha um agricultor, nós paramos para comprar uma melancia. E eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem, como é que está a saúde, família. Comprei a melancia. Na hora que eu fui levar, ele falou, não, deixa que eu levo. Aí entrei no carro, ele foi entregar a melancia para a Henriqueta. Aí ele perguntou para a Henriqueta, ô mãe grua, com que dia que teve chatar? Em português. Ô minha senhora, onde é que você achou esse caipira? Porque nós falamos tanto albanês, clássico ela fala melhor, mas a língua geg, que é o povo fichatar os da roça, eu como com eles, nós vivemos com eles, comemos com eles, é uma alegria viver com aquele povo, né? Tão esquecido pelo mundo, mas não esquecido por Deus. E a nossa maior alegria quando a gente chega lá, hoje, né, no início era muito difícil, botaram a gente para correr, jogava pedra no carro, era uma coisa de outro mundo, mas quando a Mrica aceitou Jesus, ela mandava naquela região, vamos dizer assim. Hoje ela é uma das maiores evangelistas que nós temos lá. E muitos deles não sabem ler nem escrever. E quando a gente entrega um radinho desse aqui, e chega lá, por exemplo, no verão, estão capinando milho lá, e estão ouvindo o radinho pendurado no pescoço, ouvindo o evangelho, ouvindo uma pregação, louvor. Gente, isso não tem preço. Isso é fruto das suas orações, das suas contribuições, é fruto do plano de Deus para a nossa igreja, para esta igreja, alcançar os não alcançados. Então nós vamos, para a gente ter uma ideia, quando Jesus Cristo, quando o próprio Deus iluminou João para escrever o Evangelho de João, eu falo muito de João, porque o Evangelho de João, para aquele povo, ele é assim, indizível, não tem como explicar a alegria do poder de Deus chegando ao coração de uma pessoa que nunca ouviu, como ele diz, nunca ouvi com minhas orelhas o nome de Jesus. A primeira pessoa que aceitou a Jesus Cristo lá no nosso bairro chama Amardia. É tudo, só tem uma vogal, o resto é tudo consciente, viu? Amardia. E ela foi a primeira pessoa que recebeu, abriu a porta lá da casa dela, um portãozinho velho, daquelas madeiras recicladas, e passamos o dia conversando, falando de Jesus, a Henriqueta cozinhando para todo mundo, e aquela alegria, né? Porque a gente tem que falar do Evangelho, que o Evangelho é alegria, né? E aí, ela conheceu Jesus, aceitou a Jesus. À tardezinha, quando a gente foi sair da casa dela, fechando aquele portãozinho antigo, ela chegou assim para mim, pastor, quando é que Jesus vai vir na minha casa? Ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nunca alguém tinha chegado para ela e falando sobre Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, eu creio que nós falamos de Jesus com tanta intensidade, com tanto amor, que parecia que Jesus estava ali do nosso lado. E estava, né? E assim meus irmãos, não perca, você sabe falar português.
Abra a tua boca e fale do evangelho aonde você estiver. Não precisa aprender uma outra língua, não precisa aprender o dialeto. Jesus, melancia em albanês é bostani. Lá onde a gente trabalha, xeltim. Parece muito, né? Batata é batata. Lá onde a gente trabalha é cartone. Muito parecido também. Janela, dritária. Lá onde a gente mora, panjar. E Jesus, que nego aprendeu albanês já é uma loucura. E outra, o dialeto não se aprende em escola, só se aprende morando com o povo, aprendendo, comendo com ele. Gente, vamos ler a Bíblia aqui, que é muito testemunho em pouco tempo. João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo Deus, Jesus Cristo, que falou isso, que veio, foi enviado pelo nosso Senhor para amar e para alcançar todos os corações. Após a sua ressurreição, em Mateus 28, 19 e 20, fala que ide, portanto, e pregai o evangelho, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois lá em Atos 1,8 ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Santo Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, mundo, até os confins da terra, entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa é a palavra de Deus para hoje. É a mesma palavra que foi dita há mais de 2000 anos atrás. A mesma palavra que foi dita para Isaías, para os profetas, para Moisés, para Abraão. Proclamai a glória de Deus, a santidade de Deus entre todos os povos. O projeto de Deus, na sua originalidade, desde Gênesis 1 em diante, ainda continua viva. O desafio que Jesus Cristo nos lançou em Mateus 28, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, como está em João 3,16, ainda está vivo hoje. A promessa do Espírito Santo para nos capacitar para ir entre todos os povos, que talvez está do outro lado da rua, às vezes dentro da sua casa. Esse desafio ainda continua vivo. E você e eu, nós somos as pessoas as quais vamos alcançar as outras pessoas que não conhecem a Jesus. E eu ontem falei uma palavra e vou falar de novo. Quando foi a última vez que você pregou de Jesus Cristo para uma pessoa? Essa pessoa veio aqui na igreja, você discipulou e ela foi batizada. Quando foi a última vez que você falou de Jesus na sua escola, no seu trabalho, nos seus parentes? Você é a pessoa que Deus vai usar para proclamar a glória dele aonde você estiver. Então, nunca fale, nós vamos alcançar. Não, é eu, você. Nós somos os responsáveis para cumprir a obra de Deus. Aquilo que Jesus nos pediu, ide, nos ordenou, ide. Tem uma palavra que fala, ser minhas testemunhas. Testemunhas no grego quer dizer martyrium, ou ser meus mártires. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram pelo viés do martírio. Morreram porque eles estavam testemunhando daquilo que eles viram, ouviram, testemunharam e participaram daquilo. Você e eu não somos diferentes dos apóstolos. Nós testemunhamos pela palavra de Deus. Nós vemos o que Deus está fazendo no mundo e nós temos que testemunhar aquilo que Deus vai fazer na vida de cada pessoa. Queridos, você e eu somos responsáveis para que a glória de Deus seja manifesta aqui na terra. Amém? Agora vamos testemunhar, porque pregar, o pastor Tarcísio prega melhor, então vamos embora. Amém. Pode, por favor, passar, vamos contar alguns testemunhos? E, meus irmãos, isso é fruto de muita oração. Nós passamos 8 anos em treinamento aqui no Brasil, antes de ir para a Albânia. Os nossos filhos na fé iam para os campos missionários, para a África, para o Sahel, para os desertos, e nós orando, Senhor, será que nós somos tão pecadores assim, que nós não vamos para o campo missionário? Tem misericórdia, até que, glória a Deus, em 2006 chegamos na Albânia, e essa foto do meio aí são os nossos 2 primeiros professores. Nós dormíamos, quem aqui ouviu falar de headphone? Não? Aqui todo mundo quase, né? Por favor. Headphone, gente, é um negócio de uma fita cassete. E agora complicou.
Quem sabe o que é fita cassete, por favor, me ajuda, né? Não sou só eu que estou acima dos 200, não. Fita cassete, para quem não sabe, é um negocinho que você bota o dedo e quando enrola e fica lá e bota no negócio, ele funciona, bota o negócio no ouvido e fica lá, cantando. Hoje não tem mais, né? E na Albânia era isso quando a gente chegou lá. E era modernidade. E a gente dormia com o alfabeto A, B, C, C, D, D, G, M, N, 36 letras albanês. Com a voz desses dois santos aí que nos aguentaram lá. E eles vinham para nossa casa para comer cake me cacau. Cake me cacau. Bolo de chocolate. E eles amavam, não tinha tanto, né? E essa foto é muito significativa. Olha bem para ela, a foto do meio. Um tinha 19, o outro 20, 21 anos de idade. A Emanuela estava ali bem pequenininha. A Henriqueta tirou essa foto. E foi a primeira vez na vida deles que eles comeram uma pizza. Assim era a Albânia, devido ao regime que eles estavam passando. Ali em cima tem outras fotos da Albânia. Aquela ponte ali é a famosa Via Ignácia, uma rodovia da época lá do Império Romano que saía de Roma e chegava até Jerusalém e passava pela Albânia. Pode passar, por favor? Esse é o nosso clima pitoresco. Dá para ver que nevou bastante à noite lá. Essa foto foi um vizinho nosso que tirou. Ele nevou bastante à noite, ele teve que chamar uma patroa, um trator, para tirar a neve de dentro da casa lá para sair. E dentro com o ar-condicionado quente ligado, de luva. Era muito frio, gente. Não tem como explicar, mas o frio dói muito, viu? Louvado seja Deus pelo calor, viu, gente? Pode passar. O próximo, isso. Aí começou tudo. Né? Depois de muito tempo aprendendo a língua albanesa, na faculdade, na Universidade de Língua Estrangeira da Albânia, 4 horas de manhã, 3 horas da tarde, durante um ano, aprendemos a língua albanesa, falamos. Minha primeira pregação foi com 1 ano, 5 minutos, mas foi em albanês. Pastor Valdomiro Timchak falou assim para a gente: casal da Avanço, façam do aprendizado da língua o vosso ministério. E nós levamos isso ao pé da letra. Ficamos o primeiro ano e um pouco mais aprendendo o albanês. Glória a Deus. E aí, a igreja já estava grande, nós começamos o trabalho, eu vou explicar daqui a pouco, e aí está um pequeno grupo, que nós chamamos de pequeno grupo multiplicador. O primeiro nosso foi esse. Cresceu, aumentou, cresceu, multiplicou, alugamos o local. Com 3 meses tivemos que entrar em cafezinho, mas cafezinho com o dono do local, porque não cabia mais gente. Tivemos que ir para outro lugar 3 vezes maior, que também já encheu. Nós chegamos até 324 alunos na escola bíblica dominical, gente. Eu estou resumindo muito, porque é por causa do tempo aqui. Já é aquilo lá mesmo? Jesus amado. Vamos lá. Então, pode passar o próximo. Aí a Henriqueta está fazendo discipulado. 4 cidades que nós plantamos igrejas. Todas cidades de uma outra religião, no pessoal que gosta de usar barba. Eu não posso falar porque está na internet. Então, de outra religião. E ali em Bathori, o evangelismo começou de casa em casa. Henriqueta teve uma ideia de que nós compramos um bujãozinho de gás com uma boca de fogo só, acho que é isso que vocês estão entendendo, aí é uma boca de fogo, né? E ali a gente escolhia uma casa num quarteirão, conversava: olha, somos brasileiros, queremos fazer uma comida brasileira para você. A Henriqueta demorava para cozinhar, para ficar bastante tempo falando de Jesus, né? É uma bênção. Não tinha panela de pressão, então demorava mesmo, glória a Deus. E as mulheres foram conhecendo Jesus, ela falava com as mulheres, eu com os homens. Começamos uma escolinha de futebol, porque vocês sabem, né, pastor Tarcísio, eu jogo bola demais. Como jogador de futebol, sou um bom missionário. Eu só aprendi a apitar o futebol com o pastor Marcos Grava, e glória a Deus, né? Dava 3 balãozinhos, o pessoal: olha, brasileiro, não sabe de nada, né? Mas tudo bem. E vocês vão ver o que Deus faz com o milagre. E aí a igreja começou a crescer. Depois de 3 anos, um casal da nossa igreja mudou para uma outra cidade. E aí começamos um outro pequeno grupo, está no livro, bastante fotos, né? Um outro pequeno grupo em Zalminé, uma cidade tão fechada quanto Bathora, também não tinha um cristão sequer. E ali começamos um pequeno grupo, aumentou, multiplicou, conseguimos alugar um outro local. Hoje é uma igreja de ciganos. Nosso filho na fé, vou chamar de Antônio. O Antônio é o pastor lá, e ele também é cigano, é um homem de Deus, tem mestrado em violoncelo, fez bacharel em teologia e é o nosso obreiro lá, glória a Deus. E nesse período, a Henriqueta também fez amizade com uma senhora, aquela senhora que deu o bolo, e era essa senhora da alta sociedade lá, que a Henriqueta falou Jesus para ela, e começou a tomar um cafezinho, chazinho, na Albânia tem muito disso. A
a irmã aceitou a Jesus, que falou de Jesus para outra, que falou para outra, já eram 5, 6, fizeram uma viagem missionária para conhecer outras pessoas, e a Henriqueta sempre falando de Jesus, perguntava, mas pode falar de Jesus aqui? A Henriqueta falava, pode falar de Jesus aqui, não tem problema, vamos falar. Há tempo e fora de tempo. O grupo cresceu, hoje é uma igreja de mulheres. A Henriqueta continua falando que é um pequeno grupo de mulheres, mas tem mais de 50 ali. Vocês vão ver o batismo delas. Todas, é o Clube do Artesanato, não pode botar nome de igreja, é o Clube do Artesanato, e glória a Deus, é uma bênção. E depois, em 2014, nos mudamos para o norte. Se a gente pensava que estava longe, meus irmãos, aqui vocês já ouviram falar aquela expressão lá onde o Judas perdeu a bota, já viram? Aí chegou um cachorro, pegou a sabutina, levou lá para as montanhas, foi para lá que Deus mandou a gente, e começamos ali a trabalhar, especificamente com o povo Geg das montanhas, aquele do dialeto que vocês entenderam aqui, através do radinho, e ali trabalhamos com aquele povo. Pode passar? Esse é um grupo que toda igreja deveria ter. É um grupo de oração. Esse é o grupo de oração da igreja de Bathori, que foi a primeira igreja batista da cidade, e lá nós plantamos 4 primeiras igrejas lá. E esse grupo é um grupo de senhoras que todos os dias de segunda a sexta orava das 9 às 10 ou das 10 às 9, orando. A cidade, Isaías 53 descreve Bathori como era naquela época, sem beleza nem formosura. Não tinha 2 ruas com asfalto, não tinha água encanada, energia elétrica das 10 ao meio-dia, das 5 às 7 da noite, 8 horas era toque de recolher. É uma maravilha, não tinha esgoto, não tinha farmácia, não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha um monte de coisa, telefone. Mas era o melhor lugar do mundo, gente. Parecia que eu estava no céu ali. Onde eu ia, pegava na mão da pessoa e chamava para tomar um café, e ali ouvia falar, e falava de Jesus. E que bênção, gente. Onde você está tem que ser o céu também. Tem lutas, né? Porque estamos na terra, mas o evangelho traz paz. E as pessoas vinham, começavam a se converter. Na cidade não tinha uma praça pública. Então, quando os pais iam procurar algum trabalho, as crianças ficavam na rua. Era aquela molecada abençoada. Aí começamos a fazer escolinha de computação, escola de artesanato, de culinária, de música. Tinha pebolim, tinha tudo quanto é coisa na nossa... Era associação, não era igreja não, mas era, viu? Então, elas vinham, primeiro, Bíblia, estudo da Bíblia. Depois, cafezinho, lanchinho. Eles iam por isso e pela palavra também. E depois tinha ali escolinha de futebol, essas coisas todas. E a igreja foi crescendo, crescendo. Pode passar, por favor? Aí o evangelismo com o povo Geg das montanhas. Vocês estão vendo aí no canto? O primeiro grupo Geg... Pode dar um glória a Deus, gente. Não é impossível ficar sem dar glória a Deus, né? O primeiro grupo... Pequeno grupo multiplicador do povo Geg, gente. Vocês não têm ideia. É um povo que não tinha nem sequer a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus começaram a aceitar Jesus, foram nos aceitando, pararam de nos expulsar. Eu contei o testemunho lá na classe dos jovens ontem, foi nesse povo aí, viu, gente? Quem estava lá ontem nos jovens, cadê? Foi desse povo aí. Mas hoje são amiguinhos lá, glória a Deus. A Bíblia fala que, não que a gente seja justo, né? Mas aos justos, Deus transforma os seus inimigos em amigos. Hoje, quando nós vamos nas montanhas, gente, um evangelismo lá do discipulado não dura menos que 3, 4 horas. Você chega lá 9 da manhã, você não vai sair depois do almoço nunca. Eles não deixam, não, vai almoçar, pastor. Imagina, que vergonha, sair da minha casa sem almoçar. Aí tem hora que missionário passa as necessidades no campo, viu? Eles matam um carneirinho lá para a gente comer, rapaz. Você acha, pastor? Aí assam um milho na hora, uma coisa, só Jesus na causa, né? Dá para ver que nós estamos bem nutridos aqui. Pode passar, por favor. E essa aí é a nossa escolinha, uma das escolinhas de futebol, toda a igreja lá que nós plantamos, temos escolinha de futebol. Milagrosamente, aqui a foto de cima, é um dos cultos, todo domingo à tarde, tem o culto do futebolista, em todas as igrejas. Para jogar bola, tem um porém. Quem vem para o culto do futebolista, joga bola. Quem não vem, vai ficar aquela semana sem jogar bola. Não tem mais pastor, não tem teteriqueta, não tem nada. Porque eu tiro a foto do culto, aí pela foto eu vejo quem vai entrar na quadra. Porque, gente, lá tem gente esperta também, igual do Brasil. Inventa assinatura, inventa carimbo. Falei, pois tá bom, inventa a foto agora para ver. Nem a inteligência artificial vai fazer igual isso aqui. E é assim que funciona.
E não tem como explicar o porquê, né? Mas vamos lá. E aí, nosso time, acredite, foi para o final do campeonato albanês de adolescentes. Vocês acreditam no negócio desse? O primeiro jogo ganhamos de 3-0, foi lá em Leja, nossa cidade amada. O segundo jogo era na outra cidade, que eu nem vou falar o nome, mas uma cidade muito brava, viu, gente? Perigosa, negócio de outro mundo lá. Mas louvado seja Deus. Fomos lá no campeonato, na final, e eu pedi para todo mundo, olha, por favor, não façam nenhum gol, nós estamos ganhando de 3-0. Você sabe a fama da cidade, aqui ó, os pais estão tudo aí, parentes, liberaram até a escola para assistir o jogo. Por favor, vamos empatar, tá bom demais. Tá bom. Aí faltava 15 minutos para acabar o jogo, já era campeão, pode dizer, um dos Antônios aí, que eu chamo tudo de Antônio, me pega a bola do meio de campo e vai, gol. Só ele comemorou o gol. O time inteiro e eu ficamos assim, parado, e a torcida invadindo o campo, e nós, ó, pro ônibus. Mas fomos campeão, viu? Quem sabe que é campeonato de várzea sabe o que eu estou falando. Foi desse jeito, glória a Deus. Eu pulei muitos detalhezinhos, né? Teve muito... Estamos vivos, glória a Deus. Pode passar o próximo aí, por favor. Essas fotos é coisa que pastor Batista gosta de ver, né? Nós gostamos muito. Batismo. Ali está a Ahmadiyya, a primeira que está sozinha lá. Detalhe, geralmente o homem não pode batizar a mulher, a não ser que foi mar aberto junto com a esposa, é coisa da cultura lá. Não é pecado, tá bom. E ali foi o dia que ela batizou. Na foto de cá, um dos primeiros batismos, lá da primeira igreja batista de Bathori, 20 e tantos batizados, a Emanuele foi batizada nesse dia também. A filha da Ahmadiyya aceitou a Jesus. Os 4 filhos da Ahmadiyya, ou da filha da Ahmadiyya, aceitou Jesus. Foi passando tempo, anos. A filha mais velha da filha da Ahmadiyya fez seminário, foi ser missionária na Índia, foi ser missionária na Turquia, veio para o Brasil, fez mestrado lá no SEC, em Recife, de educação, voltou, está na Albânia agora, casou, viu, gente? Cadê as irmãs? Casou com um missionário abençoado, hoje estão na Albânia. Então, missões também faz casamento, viu? E o outro filho não posso falar o nome, o neto da Ahmadiyya, também aceitou Jesus, era adolescente, gente boa, faz de tudo. Fez faculdade de informática, juntamente com a faculdade de informática, fez seminário teológico, e foi o primeiro pastor da primeira igreja batista de Bathori. Hoje já está em outra planta, está em outro local, e tem um outro pastor lá, glória. Tudo frutos do trabalho. Ali embaixo, um dos batismos da igreja de Zalminé, da igreja de ciganos, e do lado de cá, o primeiro batismo do povo Geg das montanhas. Eu vou falar de novo que vocês não entenderam. E aqui embaixo, aquele pessoal tudo de branco aqui embaixo, foi o primeiro batismo do povo Geg das montanhas. Está na Bíblia, glória a Deus, isso é batista também. Então, meus irmãos, que alegria é essa? É a alegria de Jesus Cristo. Quando você vê uma pessoa aceitando Jesus, conhecendo a Jesus, pode estar passando por luta, pode estar passando por tristeza, é momentâneo, a nossa alegria é com o Senhor. É Ele que nos dá essa alegria. É a alegria de pregar o Evangelho, né? Eu lembro, só detalhe, não é nem missões isso, quando eu estava fazendo seminário, eu sofri demais, viu? Todo pastor chegava para mim, rapaz, Henrique, você tem que ser mais sério, fecha a cara. E eu quase que fiquei na depressão, gente. Tentei ficar, né? Mas nós temos que ser naturais e pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Pode passar o próximo, por favor? Aí o batismo daquela igreja de mulheres, né? Foram 3 batismos enormes daquelas irmãs do pequeno grupo lá, do Clube do Artesanato. A Henriqueta está lá junto também, ajudando. Pode passar? E aí eu vou contar a história só de um, que senão não dá tempo. Não, vou contar tudo, dá tempo sim. Lá nas nossas igrejas, nós não temos gabinete pastoral, viu, pastor? É uma pouca cultura diferente, tá? Porque não tem tempo de ficar lá. Então, nosso gabinete é nos cafés, está vendo ali embaixo? Eu, junto com o pastor Monte Paluzza, está ali, um guerreiro de Deus, junto com os adolescentes da nossa igreja, fazendo o quê? Discipulado, acompanhado de um cafezinho.
E ali fazendo discipulado toda semana, muitos discipulados a gente faz lá. Em cima, aí, relacionamento discipulador, aquele jovem faz parte da nossa escola de futebol e ele mora num sítio. De vez em quando a gente levava ele lá perto do sítio. E o pai dele queria me conhecer. Depois de um tempo, ele falou: pastor, o senhor tem que vir hoje. Isso era 5, meia, 6 da manhã. O senhor tem que vir hoje. Foi esse dia que a Emanuele quebrou o braço lá, assim. Mas foi, glória a Deus. A Junta é uma avó, viu, gente? A Junta de Missões Mundiais não é uma mãe, não. É uma avó. Quem é a avó aqui? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Cuidado para não estragar os netos. Mas a Junta de Missões Mundiais, ela cuida do missionário. Ela ama o missionário. E nunca nada nos faltou, graças a Deus. Então, foi providenciado tudo, Emanuele operou, foi uma maravilha. Mas ali, ele falou: pastor, você tem que visitar hoje meu pai, olha, ele está te esperando. Ele fez um bolo de figo. Não tem a fruta figo? Ele fez um bolo de figo. Olha, tem uma pasta de figo, não sei o quê. Falei: não, estou chegando aí daqui a pouco. Fomos lá, quando eu cheguei, tinha um carneirinho também, pendurado, me esperando chegar. Coisa, tá vendo? Missionário é bom demais. Não, não só por isso. E esse rapaz aí, da foto maior, ele tem um lava-jato. E aí, sempre que eu descia das montanhas, tinha que ir lá para passar, jogar água debaixo do carro, porque muita lama, sal por causa da neve, essas coisas. E eu explicava para ele que era um pastor de igreja. E ele nunca entendia. E ele: entendi, você é o padre dos crentes. Eu falei: sou o padre dos crentes. Estou cansado de explicar o que é pastor. Não entende? Sou o padre dos crentes. Toda vez que eu ia lá: padre, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E evangelismo, leitura da Bíblia. Então eu fazia questão de ir lá levar o carro para lavar. Depois de 3 anos, ele falou: padre, opa, eu quero conversar com o senhor. Vamos. O senhor tem a Bíblia original? Eu falei: eu tenho uma Bíblia traduzida do original. Não, é essa mesmo. Eu quero uma Bíblia para mim, uma para minha esposa, uma para minha mãe e uma para meus 2 filhos. Conseguimos a Bíblia lá na capital e tal. Esse dia foi o dia que a gente entregou a Bíblia para eles. A Bíblia da criança e a Bíblia deles. No outro domingo, eles estavam os 5 lá, sentados no primeiro banco da igreja. Parecendo que estava indo para um casamento, todo arrumadinho, todo parecendo nós aqui assim, tudo, né? Os 5 aceitaram Jesus. Isso é só Deus que faz um negócio desse. Não tem, louvado seja Deus. Pode passar. Hoje ele é diácono da igreja, tem a chave da igreja. Pode passar aí. Agora aí é coisa triste, né? Dia 26 de novembro de 2019, minha esposa e eu dormindo, de repente, lá para as 3, 4 da manhã, a nossa casa começou a tremer de um lado para cima e para baixo, vai para um lado. 32 segundos de terremoto, 6,4. Dezenas e dezenas de prédios destruídos, dezenas e centenas de casas destruídas, centenas de mortos. A nossa casa, nem a telha, pastor, se moveu. O nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Vocês não têm ideia do pânico que eu fiquei com a minha esposa. Imagina os 2 acordados de madrugada: Henrique, eita. Gente, não tem, a gente ia pisar, a casa movia de lugar. Aí parou um pouquinho, né? O vizinho já estava lá no carro saindo, a gente pegou, se arrumou, saímos, fomos para a praça principal, que não tinha prédio lá, e ficamos das 4 e pouco até amanhecer o dia. E volta e meia, outros tremores. 7 e pouco, fomos para casa fazer um café, tremor de novo. Terremoto, né? Vamos para outro. Meus irmãos, foram 2 dias assim, muito tremor, muito tremor. Morreu muita gente. Aquele prédio lá foram 46 pessoas que morreram. Mas no outro dia, pela misericórdia e graça de Deus, nós já estávamos numa outra cidade, onde foi muito mais atingida ainda, ajudando a montar barraca, destruindo alimentos, ouvindo, sentando, ouvindo as pessoas, aconselhando, muitas vezes abraçando. Só o fato de estar lá já era uma alegria. E nesse dia aí, 2 semanas depois do terremoto, nós fomos uma cidade que no evangelho não tinha chegado ainda. E passamos por cima do muro caído e encontramos essa senhora naquilo que a casa dela tinha se transformado em 4 metros quadrados de uma lona plástica com cobertores ao redor, o sofá, 2 sofás ali abertos e um tapete. E essa senhora teve uma parada cardíaca, foi levada para o hospital no dia do acontecimento, e o médico deu um remedinho para ela e falou: volta para sua casa que tem muita gente para atender. E ela estava 2 semanas deitada, não se alimentava direito, não conversava mais, estava traumatizada. Chegamos lá, vimos daquela situação, nós fomos levar uma cesta de alimentos, e aí eu falei assim,
conversei com a neta dela e com ela. Eu sou pastor e eu queria orar pela sua avó. Eu posso orar por ela? Pode. Sentamos ali, tirar essa foto aí. E aí oramos para Senhor, em nome de Jesus, tira todo o trauma, abençoa essa senhora. Oramos. Uma oração missionária, que é rapidona. Saímos da casa dela. Quando passamos lá por cima do muro de novo, a neta dela vem, pastor, o que foi? A minha avó quer falar com o senhor. Falou, opa, estava deitada, não falava nada. Quando nós chegamos lá, meus irmãos, essa senhora já estava de pé e me deu um abraço. Isso é quase impossível acontecer na cultura lá. Ela me deu um abraço. Falou, muito obrigado, pastor. Então, meus irmãos, nós temos que perder o medo de orar, perder o medo da vergonha e falar de Jesus aonde nós estivermos. Jesus está voltando. Pode passar o próximo aí? E aí, acabando, já só tem esse mais outro. Embaixo tem alguns adolescentes que aceitaram Jesus naquelas épocas, 2008, 2006, 2013, não é 2015, não, foi 2013. E em cima ele já foi em 2023, quando nós voltamos para Urbana ano passado. Um hoje já é pastor. E o outro que estava estudando para ser o líder de uma outra religião, um dos líderes na cidade de outra religião, hoje é o líder do louvor da igreja dos jovens, toca a bateria também lá, e ele não perde um culto. Pode passar a próxima foto? E aí são 2 tios de um dos nossos filhos da fé. E essa foto está tampada porque eles eram líderes espirituais de uma outra religião lá. E aí está o dia do batismo deles. Os nossos filhos na fé, ganhando outros, nossas igrejas plantando outras, e é assim que o Espírito Santo de Deus, fazendo o poder de Deus, nós temos que alcançar os povos não alcançados. Que Deus abençoe. Uma alegria muito grande estar com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.